Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu vou falar aí do penúltimo fundo que eu ainda não soltei o vídeo referente ao relatório do mês 12, né? E eu vou falar do BTLG 11, fundo de logística aí do BTG. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda desse ativo. Vocês são responsáveis por suas escolhas e decisões. Eu sou um sardinha, eu não sou analista e eu tenho a minha estratégia individual e ela se enquadra bem para mim, tá? Então, monte a estratégia de vocês. O objetivo do vídeo é educacional, onde eu pego dados públicos do relatório gerencial e eu apresento e comento numa ótica de consumidor, ou seja, cotista do fundo, beleza? Ajuda o canal aí, se inscreve, curte, compartilha, deixa o like, comenta aí no vídeo, manda para um amigo e para o inimigo e por aí vai, beleza? Vamos ao conteúdo. Falando então do BTLG, um fundo que hoje está com uma participação de 3,61% da minha carteira. É curioso que eu fiz o vídeo agora há pouco do RSCR e ele era a posição do lado aqui de 3,68, né? Então a gente está falando dessa parcela azul claro aqui de 3,61, tá, da carteira. Aqui na parte de segmento, ele está na parte de logística com 12,77 e na parte de baixo não tem setinha. Quem acompanha meus vídeos já sabe por quê. Porque na nova estrutura da minha carteira não entrará, eu enxugarei, né, os fundos da minha carteira. Então quando não tem setinha aqui, é sinal que aquele fundo sairá, né, da minha carteira atual e não estará na minha carteira nova, beleza? Falando, e só fazendo a ressalva de sempre, não significa que é um mau fundo, tá? Que é um fundo ruim. É que eu estou enxugando a carteira e óbvio que no processo de enxugar você tem que deixar de lado ali algumas posições ainda que boas, mas realmente para reduzir o número de ativo, beleza? Falando de indicadores aqui de números, né? Como já dá para ver a olho nu, aí tudo pretinho, sem nenhuma coloração específica de maior atenção. Um único item aqui de atenção que eu deixei destacado é o dividend yield mensal, que ele caiu, né, de 0,77 para 0,74 e ele caiu mesmo em um cenário onde a cotação do fundo também caiu, né? O P sobre VP do fundo aqui está apresentando maior desconto, ou seja, a cota caiu e o dividend yield caiu. Significa que a queda foi um pouquinho mais brusca que o normal aí, porque se o valor da cota cai, entende-se normalmente se o fundo manteve pelo menos o mesmo patamar do mês anterior, o dividend yield ia subir e não cair. Então aqui eu coloquei a atenção somente por isso, né? Dividend yield caindo, mesmo com a cotação também caindo em relação ao mês anterior. Caixa do fundo ok, VP por cota que teve uma redução também, né? A gente sabe que é por uma parte disso é por alavancagem, né? Envolvido esse fundo tem alavancagem aqui, ó, cerca de 11%. Caixa do fundo ok, base de cotista ok, subiu um pouquinho, resultado mensal ok, melhorou no período, despesas totais ok, isso daqui caiu drasticamente, melhorou muito no período, enquadrou de novo aqui no patamar que eu gosto, abaixo de 15. Se diminuir para baixo de 10, melhor ainda, né? A alavancagem se manteve aí no mesmo patamar basicamente. O fundo, mesmo sendo de logística, ele não é concentrado, ele tem uma diversificação até boa. Uma vacância excelente, 2%, vacância financeira. E fiz com BTLG no portfólio, 23 pulou para 24, que melhorou um pouquinho. Mais um fundo aí confiando nesse aqui a ponto de colocá-lo em sua carteira. Beleza? Então, com relação a indicadores, nada preocupante aqui. Vamos falar um pouquinho então do relatório gerencial de dezembro, tá? Lembrando que esse vídeo está atrasado, então o relatório ainda é de dezembro. Na verdade, nem tem o relatório de janeiro desse fundo, mas tem fundos que já divulgaram de janeiro,
e eu estou segurando ali para fazer conteúdo, eu estou matando os fundos que eu não fiz o conteúdo de dezembro, beleza? Falta só mais um além desse. Vamos falar do relatório. Então, falando do relatório, BTG, dezembro de 2022, deixa eu colocar aqui no desenhar. A taxa do fundo aqui, bem bacana, 0,90 sobre valor de mercado, isso aqui me agrada bastante, essa taxa, né? Principalmente sobre o valor de mercado, ou seja, se a cota cai, a gente sofre um pouquinho, mas a gestão também perde um pouquinho de lá. Números do fundo no geral aqui, o que eu vou comentar? 22 imóveis, um número bem grande de imóveis para um fundo de majoritariamente logística. Vacância financeira 2%, como eu comentei antes, excelente número também. E uma ABL aí de 666 metros quadrados, né? Número feio pra caramba, risco isso aqui, mas é a ABL do fundo aí atual, né? Em metro quadrado. Composição do resultado por cota. Aqui ele mostra como que ele compôs aí o resultado mês a mês por cota, né? O desse mês aqui, majoritário 0,87 é receita imobiliária, 0,04 é receita financeira, né? Caixa ali que está aplicado. O restante, em sua maioria, despesa, despesa do ativo e despesa financeira aqui embaixo. É só despesa aqui embaixo. Aqui um ponto legal do fundo nesse mês, né? Ele colocou um guidance aqui pra gente. Então, no primeiro semestre de 2023, o guidance é banda inferior 72, banda superior 78, né? Vamos torcer para que ele consiga manter o patamar aí de 74, né? Fica no meio, ou até aumentar, né? Se aumentar, melhor ainda. Mas se mantiver o 74, também não tá ruim, não. Tá? Aqui ele fala que só uma curiosidade, né? Que o BTLG tem se consolidado no top 10 de FIIs em número de investidor. Então, com base na base de cotista atual do fundo, ele está no top 10 aí de FIIs com maior número de cotista. A DRE do fundo não tem muito o que comentar, o resultado foi 15,6 milhões, melhorou bem em relação ao período anterior, né, de novembro, que foi 10. A quebra de receita imobiliária, então ele apresenta aqui tanto o valor aqui geral, né, quanto o valor por cota, né, 0,71, 0,04 aqui por cota é a receita de FIIs e CRIs aqui do BTLG. Esse 0,8 aqui, ó, que ele coloca, é o valor da DRE. Então, se você vir aqui, ó, deu 763 mil, 764 mil, né? Então ele arredondou para 0,8, tá? Tudo que dá aqui menos de 1 milhão fica 0, e o número, né? E aqui ele já arredondou o 6 aqui para 0,8. Tá? A mesma coisa aqui, ó, 15,6 de receita contratada, basicamente é isso aqui, ó, 15,6. É o resultado do fundo, né? Via de regra. O 14,9 que ele coloca aqui, deixa eu ver aqui, dezembro, é o receita de aluguel, né? Então vai ser isso aqui, 18 menos despesa do fundo. Teria que fazer conta aqui, pessoal, não vou fazer essa conta aqui não. Mas via de regra é isso, tá? Ele pega o número daqui e ele está colocando na primeira parte, e o número do lado é por cota, quanto que isso representa, né? Vamos pegar quer ver, acho que tem desconto aqui, ó, 0,2, não dá para pegar lá. Descasamento, resultado acumulado. Mas enfim, via de regra é isso, tá, pessoal? Então aqui, ó, o último, 18,4 é o valor total que ele teve aqui, ó, 18,388, ele arredondou para 18,4. E isso dá 0,87 por cota, né? Mas aqui a gente estava falando de uma receita bruta, né?
tem todo o cálculo aqui para chegar na receita líquida, no resultado mesmo do fundo, que é essa linha aqui que é o mais importante, quanto sobrou no final. Aqui o fundo coloca uma retrospectiva 2022, bem legal isso aqui, tem vários fundos colocando isso, eu acho bacana, né? Aí ele fala aqui a questão de locações que foram feitas no período, renovações feitas no período, o quanto que aumentou de ABL. Esse fundo teve incorporação, né, de outros dois fundos, então por isso que aumentou bastante a ABL. A base de cotistas, ó, de 151 para 205, vacância aqui ficou na mesma coisa, LTV aqui reduziu, inquilinos aqui aumentou de 43 para 55, possivelmente também fruto da incorporação que ele teve aí dos dois fundos. Mais retrospectiva, pagamento de parcela CDI, né? Reciclagem de carteira, vendeu 3 ativos, Magna, Cerati e També, gerando lucro de 5,71 por cota. Alienação aqui, uma carta de intenções, né, assinada pelo BTG Log e SBC. Enfim, uma intenção aí de venda. Aquisição, incorporou 2 FIIs, né? Aqui ele fala um pouco da incorporação, e comercializou 124 mil metros quadrados em ABL em novas locações, 63 mil em revisionais. É o que ele já tinha falado ali em cima, né? Aqui, ó, locação e revisional. Melhor desafios, isso aqui é importante, ó, desafios 2023. Pretendem melhor utilizar o caixa, né? Pagar dívida, implementar estratégia, tal. Aqui geração distribuída, provavelmente é a estratégia que eles têm de colocar captação solar nos galpões, ó. Então isso aqui é bem bacana. Mais reciclagem de carteira é o desafio para 2023. Novas oportunidades de ativo aqui para 2023. E fechar locações aí, talvez zerando vacância, também é o objetivo 2023, né? Além de manter também uma preocupação que deve ser frequente, ele manter inquilinos, né? Não aumentar a vacância. A receita de locação do fundo de valor patrimonial, extremamente diversificado, não tem nem muito o que comentar, é bem diversificado, né? Vault aqui 5,6 anos, um período bom. Preocupação maior está aqui em 2026, então está um pouquinho longe. Revisional 14% nesse ano, 20% ano que vem e por aí vai, né? Então vamos nos preocupar com calma. Localização dos imóveis 82% em São Paulo, ok. Mês de reajuste aqui, tem quase todo mês tem algum reajuste. 2023 aqui não tem vencimento, né? Eu não acabei não comentando isso, eu acho. Indexador de reajuste, PCA majoritário, 88%. Setor dos inquilinos, também só setor bom, não me apego tanto a isso, mas setores bons. 45% de contrato atípico, 55% típico, né? Então nesse aqui tem uma segurancinha um pouquinho maior, né? Perfil dos ativos, aqui um pouquinho do perfil de cada um. Ele tem agora varejo, né? Tem uma lojinha lá da Dengo que veio de uma incorporação e tal. Tem tem imóvel industrial, tem desenvolvimento, mas o grosso aqui é logística mesmo, com 71%. Ocupação financeira segue o patamar aí de 2%, já foi 100%, né? Agora está com 2% aí de vacância financeira. E a alavancagem do fundo, né? É um valorzinho que não está tão preocupante. Tá ok. Ó, 182 aqui. Aqui os ativos do fundo, ele coloca uma imagem mostrando em qual raio que está. A maioria está no raio 30 aqui, ó, de São Paulo. Isso é muito bom. Então temos um aqui no raio de 60 e temos um aqui quase saindo do raio de 60, mas ainda dentro do raio de 60. Então assim, bons imóveis bem bacana mesmo.
E o portfólio atual do fundo. Aqui ele coloca uma fotinha de cada um, ele dá mais detalhe, qual que está com vacância. Ó. Ribeirão Preto com 5, SBC com 25, qual mais? Vamos ver se tem mais algum com vacância. Ó, Cabreúva 37% e por aí vai. Né? São os 3 aí que tem o restante tudo zerado de vacância. E basicamente é isso. Aqui tem um cronograma do que ele foi fazendo ao longo do tempo. Sem muito o que comentar desse final. É isso, pessoal. Um pouquinho do fundo. Espero que tenham gostado. Quem investe no fundo, tamo junto aí. Somos sócios. Bons investimentos a todos. Forte abraço.